quer saber tudo o que acontece agora na cidade? Metrópole. Olha, na semana em que o metrô aqui de São Paulo completa 40 anos, nessa semana você vai conferir aqui no Metrópole uma série de entrevistas sobre o assunto. Lembrando que nessa próxima sexta-feira, dia 12, o Estadão no Ar e o Metrópole serão transmitidos diretamente da estação Vila Mariana do metrô. O ouvinte está mais do que convidado a dar uma passadinha por lá, dar um alô pro Raíssen Abac, para mim, para toda a equipe da rádio que vai estar na estação Vila Mariana do metrô, e para dar início à série de entrevistas sobre o quarentão, né? O metrô aqui de São Paulo. Eu converso agora com o Carlos Chassot. Ele é um dos primeiros operadores do metrô aqui de São Paulo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alessandra e amigos da Rádio Estadão. Tudo bem? Quando o senhor começou a trabalhar no metrô, senhor Carlos? Foi em agosto de 1972. Eu tinha 20 anos de idade e trabalhava na manutenção de aviões da Varig. E eu e dois amigos também da Varig estávamos tomando um café numa padaria próximo ao aeroporto de Congonhas, quando um terceiro amigo também da Varig chegou acompanhado do chefe de departamento do metrô, do departamento de pessoal do metrô. E essa pessoa, que era o chefe de departamento de pessoal do metrô, foi bem direto. Perguntou-nos se teríamos interesse em trabalhar na operação do metrô, que estava prestes a receber o primeiro trem, o protótipo, e eles precisavam de pessoas jovens, universitárias, com formação técnica, para dar início aos testes de aceitação dos equipamentos. E foi assim que acabamos entrando, eu e mais dois colegas que à época trabalhávamos junto na Varig. Isso foi em dia 16 de agosto de 72 e eu estou aqui até hoje. Olha só. E o que fazia exatamente um operador do metrô naquela época? Fazia de tudo um pouco. Até vou colocar alguns fatos pitorescos para ilustrar o que a gente fazia. A primeira atividade nossa, e assim que entramos, no próprio dia da admissão, que foi dia 16 de agosto, como eu já havia dito, nós nos apresentamos no almoxarifado do metrô que ficava na rua Pedro de Toledo, e lá fomos apresentados para 4 tratores amarelos, bastante chamativos, e que seriam utilizados para operações de reboque dos trens que chegariam a dali alguns dias. Esses tratores, eles, como eu já disse, eram amarelos, bastante chamativos, e nós transportamos eles junto com o pessoal da empresa importadora pela Avenida Rubem Berta, Avenida dos Bandeirantes e Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira até as obras do que é hoje o Pátio Jabaquara. Isso chamava bastante atenção, tanto que o trânsito parou, batedores nos acompanharam até a chegada no pátio e as pessoas olhavam com bastante curiosidade. Então esse eu acho que era uma das coisas que nós fizemos. A outra, que também merece destaque, é acompanhar a chegada, o transporte, melhor dizendo, do primeiro trem desde o Alto da Lapa, onde ficava a empresa fabricante dos trens, até também o Pátio Jabaquara. E esse transporte foi feito numa enorme carreta, com vários eixos, e também isso chamava muito a atenção da população como um todo, uma vez que era uma coisa nova, inédita, e essa carreta, principalmente pelas suas dimensões, chamava bastante atenção. E com este trator, já no Pátio Jabaquara, e a chegada dos primeiros trens, nós iniciamos a operação dos testes de aceitação desse equipamento. Ficávamos circulando com esses trens, na verdade com esse trem no singular, melhor dizendo, porque era o trem protótipo, durante várias horas por dia, exatamente para fazer, primeiro para conhecer o equipamento, e segundo para testá-lo, uma vez que era uma coisa nova, que precisava ser testada, e essa foi a nossa primeira função, testar esses trens novos que estavam chegando e que ainda eram protótipos. Quanta responsabilidade, hein? É verdade. O senhor pilotava? É dessa forma que fala pilotar, operar? Não está errado falar pilotar, mas o que nós usualmente usamos é operar. Nós operávamos os trens, sim. E não só os trens, nós operávamos também as subestações elétricas, os equipamentos de sinalização e controle,
Enfim, fazíamos de tudo um pouco, como eu já havia dito, mas a operação em relação ao trem propriamente dito, sim. E o senhor era muito jovem, né? O senhor tinha 20 anos. Eu tinha acabado de completar 20 anos. A idade média nossa aqui na operação do metrô em 1972 era em torno de 24, 25 anos. Mesmo as pessoas que exerciam o cargo de chefia, de gerência, tinham no máximo 28 anos de idade. Todos éramos muito jovens. Normalmente os jovens não têm muito medo, né, de algumas coisas, mas é tamanha responsabilidade, né? Qual era o sentimento que, principalmente nos primeiros dias aí de operação do metrô, né, até se acostumar com o serviço, senhor Carlos, qual era o sentimento que o senhor tinha, né, com tamanha responsabilidade? Olha, Alessandra, o desafio era muito grande e o temor de trocar uma coisa certa, que era um emprego numa empresa sólida, como eu já falei, que foi a Varig, na época em que nós trabalhávamos na década de 70, pelo incerto, era uma coisa preocupante. Mas a maior dúvida que tínhamos na época era saber se esse empreendimento, metrô, daria certo e principalmente como seria a aceitação por parte da população. Afinal de contas, era um sistema de transporte subterrâneo, coisa que não existia aqui até então, né? E isso também, além de ser a nossa apreensão, era da população como um todo. O trem andava embaixo da terra, possuía escadas rolantes em todas as estações, coisa ainda pouco comum na cidade de São Paulo no início da década de 70, e possuía também os bloqueios, que são as catracas, como as pessoas chamam, para poder adentrar em estação. Então tudo, de uma maneira geral, era novo e existia o temor pelo uso do novo, principalmente o fato do metrô andar embaixo da terra, principalmente pessoas que têm problema de claustrofobia e medo de ambiente fechado. Então essa era a grande preocupação. E naquela época, como operadores do metrô, quais comandos vocês conseguiam realizar? Logo que o metrô começou a operar, nós operávamos na modalidade manual. O trem tinha uma velocidade restrita por uma medida de segurança, no máximo 40 km por hora. Nós exercíamos um controle que chamávamos na época de controle por blocos, ou seja, um trem não seguia até a estação seguinte sem que tivéssemos a garantia de que a plataforma seguinte estivesse livre. E para que isso se desse com segurança, nós usávamos equipamentos de telefonia, ponto a ponto, aonde a saída de um trem era informada à estação imediatamente anterior, e aí sim, mediante esta informação, a pessoa alocada naquela plataforma liberava para o operador do trem ele poder seguir viagem à estação seguinte. Era assim que se efetuava o controle, digamos assim, desta operação logo que se deu o início da operação comercial. E o senhor tinha contato com passageiros ou não? Não, eu particularmente não, porque eu fui o primeiro operador do Centro de Controle Operacional, que à época, em 1972, quando começamos, e depois em 74, quando começamos a operação comercial propriamente dita, ficava também no Pátio Jabaquara e não ainda aqui no prédio da Rua Vergueiro 1200. Esse prédio ele só foi inaugurado um ano depois da operação comercial, que foi em 74, então a inauguração dele se deu em 75, mas até então nós ficávamos lotados, eu particularmente, no Pátio do Jabaquara, num galpão que foi construído com esta finalidade, onde improvisamos um painel magnético e que, através de esquemáticos de cada trem, representados por pequenas peças imantadas, nós fazíamos o controle da circulação dos trens neste painel magnético, para conhecer e saber exatamente a posição de cada um dentro do trecho que estava sendo operado. Estou conversando com o senhor Carlos Chassot. Ele foi um dos primeiros operadores do metrô e hoje é especialista do Núcleo de Sistemas de Gestão da Gerência de Operações do metrô, que faz 40 anos nessa semana. Senhor Carlos, quais são as diferenças do trabalho de um operador há 40 anos atrás para o trabalho de um operador do metrô atualmente? Olha, as diferenças são imensas. Hoje nós temos um sistema totalmente automatizado,
né? O trem não opera mais desde 74 em operação manual, ele é automático, né? O operador, ele apenas monitora nas plataformas o embarque e desembarque para que o trem possa fechar portas e sair com segurança, sem que ninguém fique preso, todos tenham embarcado e desembarcado com segurança. E a observação que ele faz é em cima das informações que ele recebe com relação à velocidade que o trem deve estar desenvolvendo para aquele determinado trecho, a atenção principalmente na entrada das plataformas com relação ao posicionamento das pessoas, uma vez que a nossa demanda é muito alta e o nosso carregamento também. Então as pessoas precisam estar posicionadas numa condição mais segura, fora da área demarcada pela faixa amarela. E essa é, digamos assim, a preocupação maior de um operador de trem no seu dia a dia, na observação desta entrada na plataforma, para ver se as pessoas estão posicionadas com segurança, para que numa situação de emergência ele possa atuar prontamente. E com a superlotação que há nos metrôs, essa responsabilidade se torna ainda maior, né, Com senhor certeza, Carlos? absolutamente. Senhor Carlos, na linha amarela, né, que é operada pela iniciativa privada, não há maquinistas, né, as composições? No caso específico da linha 4 amarela, não há operadora. O sistema é totalmente automatizado e sem a presença de operadores. E o que o senhor pensa a respeito disso? Olha, é uma tecnologia nova, nós também vamos implementá-la com a inauguração do primeiro trecho do monotrilho, agora aqui na linha... 15 Prata? Oi? Na linha 15 Prata? Exato, que está em operação de visita controlada aos sábados e domingos, começou na semana passada. Também estamos iniciando uma primeira experiência com essa nova tecnologia. Existem vários metrôs do mundo que já operam dessa forma. É algo diferente, é isso que eu poderia te dizer. É diferente do que se experimentou esses anos todos, esses 40 anos de operação. E é hoje... a nossa primeira experiência. E hoje como é o trabalho do senhor no metrô, senhor Carlos? Olha, hoje eu trabalho como especialista no sistema de gestão aqui da gerência de operações. Aliás, nesses 40 anos de operação eu sempre trabalhei na gerência de operações. E nós temos aqui na gerência de operações, assim como em vários setores da empresa, do metrô como um todo, sistemas de gestão da qualidade, segurança e saúde ocupacional e sistemas de gestão ambiental também. E a área em que eu trabalho, ela gerencia, digamos assim, esses 3 sistemas de gestão que temos implantados. Isso visando uma melhor observância de 3 normas que regulamentam cada um desses sistemas. E isso é uma coisa que, independente de termos esses sistemas implantados já há bastante tempo, há mais de 10 anos no metrô, ou de qualidade, aqui na GOP nós temos há mais de 10 anos, o metrô sempre primou pela excelência de atendimento ao seu usuário. Aliás, muito antes até de começarmos a operação, quando fizemos os primeiros contatos com a população de São Paulo, ou seja através de maquetes mecanizadas que colocamos na Praça Patriarca ainda antes de começarmos a operação, depois com os programas de visita controlada que até hoje, 40 anos depois, ainda mantemos, que é o caso lá do trecho entre Vila Prudente, e Oratório. Sempre tivemos essa preocupação, buscando realmente colocar o nosso usuário como a nossa maior preocupação. Muito bem, eu conversei com o senhor Carlos Chassot, que acompanhou toda a trajetória do metrô, faz parte aqui do metrô de São Paulo, foi um dos primeiros operadores do metrô e hoje atua como especialista do núcleo de sistemas de gestão da gerência de operações do metrô. Senhor Carlos, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado, Alessandro. Uma boa tarde. Rádio Estadão, nos 40 anos do metrô em São Paulo. Só para quem quer saber.